De volta com o Correio Debate, aqui no estúdio estamos conversando com o professor universitário e produtor rural, Rômulo Montenegro. Rômulo, você já deu aí um painel da preocupação do agro com essa reforma tributária que está em tramitação no Senado Federal agora, deve voltar para a Câmara Federal com algumas alterações, mas tem outros setores também que precisam, você disse, o agro já bateu no teto, a gente precisa colocar isso no horizontal. Você está falando também de escala de produção, é isso, no Nordeste? Exatamente, Hermes. Nós temos um grande limitador. Nós temos um clima que não nos favorece. Nós temos um período muito largo de sol e isso importa em redução da nossa produção e da nossa produtividade. E, naturalmente, num mundo globalizado, um mundo que exige e quer e demanda, nós precisamos ter escala de produção. E produtor individual, ele tem uma enorme dificuldade de conquistar a escala pelas limitações edafoclimáticas que nós temos. Então, o Nordeste, ele precisa superar algumas coisas. Eu já falara no bloco passado sobre a questão tributária, ela é fundamental que aconteça o incentivo, mas é preciso também que haja uma política de Estado, não uma política de um governo A, B, uma política de Estado que fortaleça, que estimule, que venha difundir o modelo cooperativista, que não é estranho de nós outros. A minha região, que é a região do Brejo, nós tivemos uma forte ação do cooperativismo através da eletrificação rural. Várias cooperativas ali no Brejo, a de Alagoinha, de Bananeiras, de Alagoa Grande, de Areia, nós tínhamos cooperativas que fizeram com que a energia chegasse nas mais longínquas comunidades. Isso favoreceu fortemente a agricultura, porque você passou a ter um dos principais insumos da agricultura para que você tenha acesso à tecnologia, que é a energia elétrica. Isso foi trazido pelo cooperativismo. E agora? Qual é o nosso desafio? É um novo desafio. Nós precisamos ganhar escala de produção. E só vamos conquistar essa escala se nós tivermos uma política de incentivo ao cooperativismo, porque é a junção de forças. E, acima de tudo, a divisão de resultados. Isso é fundamental. Se você considerar, Hermes, por exemplo, o estado do Paraná, é um estado pequeno, relativamente pequeno, mas é um estado que está em terceiro lugar em produção agrícola. Por quê? Porque ele está conseguindo agregar valor. Não adianta eu produzir dentro da minha fazenda um boi para abate se eu não tiver uma agroindústria que absorva aquela minha produção. Eu acho que é necessário, nesse momento, que se tenha uma política de fortalecimento da agroindústria. Por quê? Porque nós temos uma produção, e não precisa ir muito longe, nós temos algumas cadeias que são muito fortes no estado, a cana-de-açúcar, o abacaxi, a própria pecuária, a caprina ovinocultura, mas nós temos um problema de desova muito grande. Exato. Nós não temos para onde mandar. No Cariri, por exemplo, a gente tem algumas cooperativas nessa área de caprina ovinocultura, mas ainda um certo trabalho mais de resiliência, ainda está muito incipiente, né? Precisa fortalecer toda essa cadeia, né? Porque o caprino tem o couro, tem a carne, tem o leite, o queijo, tudo isso transformados em cooperativas pequenas, poderia juntar num conjunto, numa indústria voltada para esse segmento. Exatamente. Você vê a caprinocultura, nós somos o maior produtor de leite de cabra do país. Nós temos o segundo maior rebanho de cabras do país. Mas estamos ainda apegados a um programa oficial, programa do leite. Porque nós não temos uma agroindústria que absorva aquele leite, que pasteuriza aquele leite, que transforma em leite em pó. Nós não temos um abatedouro que seja registrado nos órgãos de sanidade para o abate desses caprinos e ovinos. Uma carne que hoje é muito nobre. Eu recebi ontem uma informação do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Caprinos, que é um paraibano, Pedro Martins, quando ele dizia que na pauta de discussão que o ministro da Agricultura
teve ontem na Arábia Saudita estava exatamente a transferência de tecnologia de caprinos para eles, para a Arábia Saudita. Nós sabemos que o Oriente Médio, por uma questão cultural, religiosa, né, eles favorecem, eles preferem a carne de caprinos. Né? Então, me preocupa, nos anima ao mesmo tempo e nos preocupa, porque nós transferimos tecnologia quando nós poderíamos estar transferindo o nosso próprio produto. A gente está perdendo mercado, né? Perdendo mercado. É aquela coisa, transformar caprino em commodity me parece algo muito, muito sério. Né? Mas, infelizmente, isso é a ausência de uma política local de incentivo à agroindústria, com todo um arcabouço que precisa se ter. Legislativo, inicialmente, nós precisamos ter uma política de desenvolvimento para isso, né? Uma política de fortalecimento do cooperativismo, que é a junção de trabalho, de esforços, de pessoas. Né? O cooperativismo vem consigo a questão da assistência técnica, que o SESCOP pode proporcionar. Né? Então, eu acho que é nesse momento que precisamos sentar, enquanto produtores, e levarmos essa discussão para o governo. E estamos fazendo isso. Hoje mesmo participávamos do Fórum Farol de Desenvolvimento, que é um fórum de empreendedores, onde se estabelece aqui os pilares que nós precisamos chegar juntos do governo nesse momento, porque nós não podemos, Hermes, ficar aqui distante. O agro terá um longevo crescimento. Eu não tenho a menor dúvida. Está mantendo a economia. Aqui no estado ele passa de 26% do PIB, porque, infelizmente, nós consideramos somente da porteira para fora, mas nós temos um setor de serviço do agro altamente forte. Nós temos um setor de agroindústria também bastante razoável, precisa naturalmente avançar, conforme eu disse, mas se juntarmos todos esses segmentos, nós temos um agro aí importando de 26%. Okay. E a tendência é isso se ampliar. Ok. Rômulo Montenegro, obrigado pela presença aqui, pela entrevista. Parabéns aí por todos esses detalhes que você trouxe. Muito obrigado, Hermes. Até a próxima oportunidade.